Boa noite, igreja. Boa noite, homens. Você está feliz? Amém. Você pode se assentar, por gentileza? Eu quero compartilhar uma palavra com você e orar pela tua vida também. Quantos estão com uma expectativa nessa noite? Tá bom, 3 tá bom. A Bíblia diz que se 2 ou mais ligar na terra, é ligado no céu. Quem tem expectativa aqui? Amém. Já melhorou, né? Já contagiou. Eu ministrei uma mensagem no penúltimo culto dos homens, falando sobre um homem de verdade, ele muda o seu ambiente. E hoje eu quero continuar essa série de mensagens para homens, e vou falar com você aqui um pouquinho sobre um homem de verdade restaura o que foi quebrado. Um homem de verdade restaura o que foi quebrado. Neemias capítulo 1. Abra sua Bíblia. Neemias capítulo 1, está depois. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos por poder nos reunir aqui, Senhor, para cultuar, te adorar, buscar a tua presença, e te agradecemos porque sabemos que essa palavra será a rema para a nossa vida. Nós entregamos esse tempo na tua presença e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aqui está um homem chamado Neemias, diga comigo, Neemias. Ele está em uma cidadela chamada Suzã, uma fortaleza chamada Suzã. O rei babilônico invade Jerusalém, talvez você já conheça essa história, destrói a cidade, destrói o templo e leva cativo, leva famílias inteiras para serem escravizadas em algumas cidades da Babilônia. E uma dessas cidades é exatamente essa cidade que nós acabamos de mencionar aqui, Suzã, onde Neemias está. Lá nessa cidade, Neemias serve o rei. E qual é o trabalho do Neemias? Ele é um copeiro, ele tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Tudo que é servido para o rei, ele experimenta antes, tanto líquido como também sólido, comida e também a bebida. Ele bebe antes e come antes. Por quê? Porque era prática naquele tempo assassinar o rei com envenenamento. Então, todo rei tinha um copeiro, um homem de confiança, um homem que provava tudo antes dele poder provar. E Neemias está nessa condição. Porém, nós vamos ver que ele está ali com saudade da sua família, com certeza, porque foi levado cativo, foi afastado, foi sequestrado, essa é a palavra também utilizada aqui. E ele está de fato sem notícias, não sabe de nada o que aconteceu após a sua saída. Lembre-se que Jerusalém está sendo destruída, os muros foram derrubados, as portas atearam fogo, e ele sai cativo, sequestrado para a Babilônia. E aí então, depois de alguns dias, diz a Bíblia, nós lemos que vem um irmão aqui não literalmente, mas um irmão, um amigo, um companheiro, um mensageiro, um daqueles que moravam naquela província aonde Neemias morava. E a Bíblia diz que quando ele vem, Hanani, o coração de Neemias, com certeza, o texto não diz, mas é uma questão de lógica. Eu estou sem nenhuma notícia da minha cidade. De repente eu vejo um homem que mora na minha cidade, que é meu amigo, que está vindo ao meu encontro. O que vai trazer no meu coração uma esperança, vai trazer uma alegria, vai trazer um sentimento de que agora de fato eu vou saber o que está acontecendo. E então a Bíblia diz que ele questiona Hanani e ele pergunta: como está a minha terra? Como está meu povo? Como está a minha cidade? Como está a nossa família? E a Hanani então, ele responde para ele: olha, as coisas lá não estão muito bem não.
O povo está em opróbrio, está em pobreza, está em miséria, todos estão sendo humilhados. O cenário de Jerusalém é o seguinte: Jerusalém está destruída, os muros foram derrubados, as portas de entrada, os 12 portais de Israel, melhor dizendo, de Jerusalém, as 12 portas de Jerusalém foram ateado fogo. O povo está nessa condição, a família está destruída, estão sem proteção, estão sem identidade. E quando ele ouviu essas notícias de Hanani, algo dentro dele foi ativado instantaneamente. Quando ele ouve essas notícias, algo ativou nele. Por quê? Porque um homem de verdade, ele não ignora a realidade. Porém, ele assume tem que acionar um mecanismo dentro de nós homens. E qual é esse mecanismo? Não ignoro a realidade. De fato, existe uma situação muito difícil, porém, eu vou assumir agora uma responsabilidade. O que eu posso fazer para nós resolvermos essa situação? Você não vai ver Neemias xingando o povo babilônico que tirou o povo de lá. Ele não vai colocar culpa em ninguém, ele não vai fugir daquele lugar, ele não vai xingar, ele não vai reclamar, não. Agora Neemias faz algo, e o versículo 1 diz, capítulo 1, houve a má notícia, chorou. E o que tem de errado nisso? O que tem de errado em sentar? Porque sentou, porque de pé não suportou. Porque tem notícia que a gente ouve que coloca a gente sentado. Já ouviu a pessoa dizer assim, tem um negócio para te contar, tá aí sentado? Porque que eu vou te falar, vai ter que estar sentado, porque é pesado o que eu vou te falar. Ele ouve a má notícia, ele se assenta, ele chora, ele sentiu. Por quê? Porque é um ser humano, é um homem. E nós, irmãos, fomos treinados para não chorar. Nós somos discipulados, talvez pelos nossos pais, por uma sociedade. Também não é ficar chorando por qualquer coisa. Mas nós fomos treinados, infelizmente, para não expor sentimento. E tem homem tirando sua vida por não poder expor seu sentimento. É lamentável isso. A primeira reação dele foi essa. E agora ele chora, ele se lamenta durante dias, mas de repente, opa, eu preciso identificar esse cenário. Primeiro, aonde eu estou? E eu já falei isso no último culto também, os pontos são os mesmos. Aonde eu estou? Eu estou numa situação de destruição. Ou seja, chegou a hora de ele encarar a realidade. Não adianta mais esconder, não. Eu chorei, eu lamentei, e não adianta ficar me escondendo e dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Neemias encara a realidade. E aqui existe um problema na vida de alguns homens. É claro que ele não veio nesse culto essa noite, né? Eles preferem maquiar do que encarar. Eles tentam esconder. Não entendi, pastor, eu vou desenhar para você com algumas perguntas. Agora, como é que está o teu casamento? Sem maquiar. De verdade, como está? Tem pais aqui. Como que está o teu relacionamento com os teus filhos? Como está? Ah, pastor, está tudo... Glória a Deus, mas sem maquiar. Nada de querer mostrar algo para a sociedade que você não vive. Responde para você aí. Como que está a tua vida com Deus? Como que está? Não, pastor, estou vindo nos cultos. Você acha que isso é suficiente? Sério, acha que isso é suficiente? Vir no culto pode ser o melhor esconderijo para um homem, para fugir das suas responsabilidades como homem, de Deus e buscar a Deus. Como está a tua vida com Deus, irmãos? Como que está a tua vida de secreto com Deus? De você realmente fazer o que Mateus 6 diz, te trancar no quarto, sozinho, só você e Deus, mais ninguém, sem celular, sem nada. Ali você vai buscar o Senhor, a Bíblia diz, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder.
Às vezes nós estamos presos numa religiosidade e a gente ora, mas a oração já é até decorada. Quando a gente diz, Senhor, Deus já diz assim, eu já sei o que tu vai falar. Senhor, na tua presença eu estou agora. Pode continuar, eu já sei. Agora tu vai falar assim. Quando foi que nós mergulhamos mais fundos na presença do Senhor? Como está o teu relacionamento com Deus agora? Não precisa maquiar, irmão. Verdade, não precisa maquiar. A tua provisão, melhor dizendo, a tua posição como provedor do lar. Hoje, como é? Somos provedores no lar? Homem de verdade provê. E provisão não é só comida e não deixar e pagar as contas. É provisão emocional. Tem mulher gemendo. Tem mulher marcando hora para conversar com os pastores, chora 1 hora na frente do pastor. Porque o marido é insensato, o marido é insensível, o marido não entende. Homem de verdade precisa quebrar isso. Nós não podemos ficar vivendo uma vida de maquiagem, de hipocrisia. Essa é a palavra para maquiagem que eu estava tentando buscar aqui na minha mente. Como está a tua vida, a tua saúde? Como está a tua saúde? Emocional, física e espiritual. Sem filtro, sem desculpas, sem esconder nada. Por quê, pastor? Porque enquanto você romantiza, você não resolve. Não romantizou, ele disse, está quebrado, está destruído, pegou fogo, está todo mundo pobre, está todo mundo em miséria, eu preciso fazer alguma coisa. Então a primeira coisa, ele reconhece o cenário da situação real. Em segundo lugar, por que estamos assim? O que nos levou a viver isso? E ele mesmo diz no versículo 6 do capítulo 1. Estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de noite, dia e noite, diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso, olha o que ele vai confessar. Quando ele diz, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ele não disse, sabe por que a gente está assim? A culpa é deles. A culpa é do povo que se prostrou diante de imagens que não deveriam. Não, não, não. Um homem maduro, ele não vive culpando os outros. Um homem de verdade não vive culpando o governo. Eu sei que dá vontade. Cada hora dá vontade de falar que o problema que nós estamos enfrentando é o Lula. O problema é o Bolsonaro, o problema é, sei lá, o que. A gente tem essa tendência, porque isso já acontece lá no princípio, no Jardim do Éden. O pecado está tão enraigado no coração dos homens, que quando a mulher pecou lá no começo, ela disse, mas eu pequei. Quando pediram para Adão, por que você pecou? Ele disse, não fui eu não, foi a mulher. Foram para a mulher, por que você pecou? Não, é porque a serpente. Se pedir para a serpente ia dizer, porque tu que mandou eu vir aqui. Ou seja, transferência de responsabilidade, de pecados. Aqui você vê um homem de verdade, ou seja, um homem que assume responsabilidade. O homem de verdade não olha para a mulher e diz, foi você que criou, se vira. Não, 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 tudo bem amor, tudo bem não. Você criou, o problema é esse, não deveria ter acontecido assim, mas vamos lá, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Homem de verdade avalia isso, mesmo que não tenha causado tudo, ele é parte da solução do problema. Ei, escute isso, você pode não ser culpado por tudo, mas ainda assim nós temos a responsabilidade de poder mudar esse cenário. Diga amém. Neemias entendeu onde estamos, porque estamos, mas entender aonde está e por que está, não muda nada. Aí eu entendi por quê, estamos em pecado. Não, eu entendi, está tudo quebrado. Tá, e daí agora? Aí vem o terceiro ponto, como sair?
É necessário a intencionalidade para resolver. Nós temos que ser intencionais. Nós precisamos querer e fazer, ter comportamento que mostra a intenção do nosso coração em querer resolver as coisas. A intencionalidade no coração de um homem de verdade é que restaura tudo aquilo que está quebrado. Pastor, tudo bem, eu tenho intenção, eu já vi a situação, eu quero resolver isso, como que eu vou fazer isso? Vou te dar aqui rapidamente 3 conselhos e eu já vou orar por você. Primeiro conselho, está aqui no versículo 4 do capítulo 1, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse já é o conselho. Como que eu vou resolver as coisas, pastor? Como que eu vou sair dessa situação? Antes de agir, busque a Deus. Olha para mim. Antes de agir, busque a Deus. Neemias buscou a Deus antes de agir. E um homem de verdade não toma decisão na vida por impulso, sem antes falar com Deus. Sem antes orar. Tinha um irmão na igreja, um dia ele me procurou e falou assim: pastor Rafael, tem momentos assim de decisões que eu preciso tomar, e às vezes eu estou na frente do cliente, e ele fala comigo, e eu quero vender para ele, e de repente o cara faz uma proposta, e eu fico tentado a aceitar, e eu aceito, e depois eu vejo que eu paguei para vender, e eu estou numa crise terrível. Então como que eu digo sim ou não para o cliente, ou para um fornecedor com preço, que vai me oferecer um produto? Eu disse para ele: vou te dar um conselho, você quer? Ele disse: eu quero. Quando você estiver diante de uma decisão para tomar, você pede para a pessoa assim, você me dá 5 minutos por gentileza? Sim. Vai para o banheiro, filho. Te tranca lá dentro do banheiro e diz assim, Deus, me ajuda. Ou no teu escritório e diz assim: Senhor, eu preciso tomar essa decisão agora, Senhor. O meu sim ou o meu não vai ser determinante para os próximos meses, para os próximos anos. É uma decisão muito importante, eu posso tanto ganhar como perder. Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Deixa eu te dar um segredo: o Espírito Santo fala. Ele sopra no teu ouvido sim, ele sopra não. Agora, a oração não pode ser enviesada. Senhor, fala comigo que seja sim. Aí não adianta nem orar a Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, não adianta nem orar, né, pessoal? Você já tem o sim, então não adianta nem falar com Deus, vai lá e faz. E se não der certo, também nem culpa Deus, nem ora para Ele te ajudar. Você resolveu pela força do teu braço, então confia nela agora para resolver também. Jeremias diz: maldito é o homem que confia na força do seu braço, e bendito é o homem que confia em Deus. Que confia em? Então o primeiro passo é você, antes de agir, buscar a Deus. Antes de estratégia, presença. Antes de decisão, direção. Ele ora e fala com Deus para ver de fato o que ele iria fazer. Ele, na hora que ele ouve a notícia, ele não disse: vamos para lá, vamos lá resolver. Quem mais vai comigo? Não. Se sentou, chorou durante muitos dias, lamentou, jejuou, orou ao Deus dos céus e Deus falou o coração dele. Segundo, quem está aí? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Uau! Então eu orei. O que ele fez? Irmão, quem de nós oraria? Eu, pastor. Eu já orei. O Neemias já tinha orado. Ele orou, jejuou, se consagrou e foi falar com o rei. O que ele foi falar com o rei? Ele falou: olha, rei, minha família está sofrendo, eu estou aqui cativo. O rei perguntou para ele: o que tu quer? O que tu quer que eu te faça? Meu irmão, quem de nós ia orar de novo? Nós já ia dar na lata deles. Eu preciso de $1 milhão. Eu preciso de um avião para me levar para lá. Eu preciso de um médico para socorrer minha família. Eu preciso de acordo com o problema que você tem. Mas olha o que é um homem de verdade, um homem de Deus. Mesmo que venha a pergunta e ele tem o desejo já, e ele já sabe o que ele vai pedir, diz o texto que ele, então orei ao Deus dos céus. E depois então respondi ao rei: se for do agrado do rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo puder contar com a benevolência, com a bondade do rei, que ele me deixe ir até a cidade de Judá, aonde estão os meus pais enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ele ora
e no momento que ele ora, ele mostra dependência a Deus, Deus dá a ele um elemento, que eu quero que você guarde isso. Esse elemento vem quando oramos: coragem. Coragem. Neemias se posiciona em coragem. Por quê? Porque ele orou, ele entregou na mão de Deus e disse: seja o que Deus quiser, eu vou fazer a proposta para o rei, se for da vontade dele. Coragem. E a coragem vem através de uma vida de intimidade com Deus. E irmãos, vamos ser bem sinceros aqui, né? Neemias não estava nem lá em Jerusalém, Neemias não estava nem em opróbrio. Na verdade, ele era confortável na Babilônia. Estava muito bom ali, estava confortável, tinha sossego, cuidando do rei, tinha uma vida, tudo bem. Era uma posição de escravidão, mas ele tinha uma boa posição, tinha segurança, tinha estabilidade, tinha onde morar. Mas ele decidiu ir exatamente para o lugar do problema. Por quê? Eu reforço o que eu já falei. Porque um homem de verdade não foge da sua responsabilidade. Diga comigo, um homem. Agora, como homem, diga, um homem de verdade. Bate assim na mão do seu irmão e diga: não fuja da responsabilidade, meu irmão. E por que eu estou falando isso? Eu vou falar, igreja. Amém. Homem de verdade não foge da... Porque é muito mais fácil abandonar o casamento do que lutar por ele, né? Homem de verdade não foge da responsabilidade. Porque é muito mais fácil desistir dos filhos do que se sentar com ele e ter aquela conversa que já deveria ter existido há muito tempo. É mais fácil, deixa ele se virar. Ele vai quebrar a cara, pastor, ele vai aprender, do que você, como pai, sentar com ele e dizer: filho, o que você está fazendo não é correto, não é certo. Papai só fala: mas ele não vai me ouvir. Mas você vai falar, e daí? O homem não foge de responsabilidade. Não quer dizer que eu vou falar que você vai fazer o que eu vou falar, mas eu tenho uma responsabilidade na posição onde Deus me colocou para te falar. Vocês vão sair daqui a pouco, vão para casa, vão fazer um lanche, pode até me convidar que eu vou junto, inclusive. Irmãos, olha aqui, e pode até pagar para mim também, que eu nem vou negar. Olha aqui para mim, os irmãos já estão rindo ali, né? Olha aqui, a minha responsabilidade é te instruir. Você vai sair daqui e se você quiser aplicar ou não, a vida é sua. Agora eu tenho uma responsabilidade, que é de te dar a instrução. E assim é um pai com um filho também. Eu vou instruir meu filho. A Bíblia diz: instrua o teu filho no caminho do Senhor enquanto é moço, que até depois de velho jamais ele vai se desviar. Ou seja, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. É muito mais fácil se esconder dos credores do que ligar para eles e resolver essa questão, né? Claro que é mais fácil. Só que homem de verdade não foge da responsabilidade. Ele não manda a mulher atender o credor. Não, ele vai e resolve. É muito mais fácil jogar responsabilidades no colo de alguém, principalmente de pessoas que estão próximas de nós, do que ir aí para frente e desenvolver o papel de um homem de verdade. É muito mais fácil na madrugada ouvir um barulho, cutucar a esposa e dizer: amor, deve estar acontecendo uma coisa lá fora. Você está rindo, né? Mas em casa você chora. Verdade. Mas nós somos homens. Diga: eu sou um homem de verdade. Vai, agora de verdade mesmo, diga: eu sou um homem de verdade. Amém. Sempre é mais fácil largar, sempre é mais fácil abandonar, sempre é mais fácil desistir. Mas escreva o que eu vou te falar. Bate foto, coloca no Instagram, diz que foi você que escreveu. Você não foi chamado para fazer o mais fácil. Você foi chamado para fazer o que é preciso ser feito. Ponto final. Eu não fui chamado para fazer o fácil. Eu fui chamado para fazer o que precisa ser feito. O homem de verdade é assim. Tem que ser feito? Vamos fazer. Não sei como, vou dar meu jeito. Vou dar meus pulos, vou me esforçar, vou buscar ajuda, vou fazer. Então, antes de agir, primeiro, busque a Deus. Segundo, tenha um posicionamento com coragem. E para terminar, o terceiro. Neemias 2, versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante.
Neemias começou a reconstruir os muros. E se levanta uma grande oposição para que não aconteça. Então eu aprendo que toda vez que você for reconstruir, vai haver oposição. Mas o conselho é, reconstrua mesmo com oposição. E tem algo aqui, meu irmão, escondido nas entrelinhas, que eu quero te falar, abrir aqui um parêntese para te falar, é que Neemias não fez sozinho a reconstrução. É que Neemias, ele chama outros homens. E sabe o que eu aprendo aqui? Que ninguém restaura nada sozinho. Ninguém restaura o que está quebrado sozinho. Então, busque ajuda. Eu falava pouco. Busque ajuda. Meu querido, pelo amor de Deus, busque ajuda. Eu tenho visto homens sucumbindo por não buscar ajuda. Eu tenho visto, lamentavelmente, homens. Ontem o César me mandou uma mensagem, olha, dá uma atenção para essa pessoa. É um amigo nosso de anos. O cara pregou no Brasil inteiro, o cara estava bombando. Era o David Leonardo da época, o cara o cara, nossa, o cara, e sensacional, diga-se de passagem. Pregou aqui 3, 4 vezes, Deus usava ele de uma forma tremenda. Em um culto que ele veio pregar aqui, na época que ele estava no auge, mais de 60 pessoas aceitaram Jesus. Porque a galera que não era da igreja curtia ele. E quando souberam vai estar em Timbó, veio, a igreja lotou, 2 cultos. Um cara sensacional, cantor, tocou, gravou CD, tudo. E essa semana fez um vídeo, está ali no perfil dele, eu posso falar porque está aberto o vídeo. Desesperado. No vídeo ele diz, não busquei ajuda. Hoje eu sou terapeuta e estou ajudando pessoas e não busquei ajuda para mim. Resumo, bebida, droga. Eu servi a Deus, eu fui pastor. Hoje eu estou nesse cenário. Um cenário de destruição. Estou entregando carro para pagar dívida, não tenho dinheiro. Estou lascado. Esse cara ganhou milhões. O sonho dele era antes dos 30 anos ter R$1 milhão. E ele conquistou com 27 anos. Um cara incrível. Em todos os aspectos. Um ser humano sensacional. Conversar com ele é um cara maravilhoso. Mas se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque não queria ajuda. Quando aconteceu uma situação no ministério dele, eu fiquei sabendo, eu fui um dos primeiros pastores do Brasil que ligou para ele. Eu disse, cara, eu estou aqui, vem aqui, vamos conversar um pouco. Não, pastor Rafael, eu amo sua vida, eu te respeito, mas deixa eu. Eu disse, não é deixa eu, cara. Tu precisa de ajuda, você vai se dar mal no final. A gente já conhece o final da história disso tudo. Não, eu me viro. Está aí o resultado, não se vira. Não se vira. Liguei para alguns amigos, levantamos uma oferta, enviamos para ele, ó, vai se tratar, cara. Agora vai para o retiro de pastores, vai ficar lá naquele lugar durante 1 ano praticamente se tratando. Largou a esposa, que casou recentemente. Por quê? Porque não pede ajuda. Qual é a dificuldade, homens, que nós temos de pedir ajuda? Por que nós somos assim? Eu falo nós porque eu também me incluo às vezes nessa situação. Recentemente eu recebi uma notícia que me destruiu. E eu fiquei dias relutando com isso, em buscar ajuda com alguém. Eu precisava, tem minha família, o César me ligou, olha, conta comigo, eu estou junto e tal. E eu destruído, literalmente, irmãos. Destruído. Me tranquei na minha sala na igreja e chorei uma tarde inteirinha. E Deus é prova disso. Aí foi agora. Depois de 2 meses mais ou menos dessa situação, liguei para o meu pastor. Eu disse, pastor Maico, você sabe que eu quase não ligo para ti. Só que agora eu preciso. Eu preciso que você ore por mim, a situação é essa. E na mesma hora ele disse, não, vamos estar orando, vamos clamar, vai virar bênção, isso vai ser milagre na vida de vocês. Eu disse, amém, pastor, em nome de Jesus. Guarda isso, ninguém restaura nada sozinho. Nós somos fortes, porém mesmo assim, existem momentos da nossa vida que nós precisamos abrir o nosso coração. Mas não é com qualquer um. É com alguém que tenha propriedade para nos ouvir, para não julgar, mas para nos auxiliar, nos ajudar, nos levantar, nos colocar de pé. Então aqui eu só abri um parênteses, eu podia criar mais um ponto aqui para falar sobre isso. Vamos voltar à reconstrução. Reconstrua mesmo com oposição.
Durante as obras de Neemias vieram críticas, zombaria e oposição, mas ele continuou. Inclusive teve até proposta boa para ele. Ele estava lá em cima do muro, construindo, e aí vem o endemoniado. E vai lá e diz para ele assim, desce daí, vamos fazer um churrasco. Ah, meu irmão, porque a gente não existe oposição só com coisa ruim não, tá? Tem coisa que tenta distrair a gente, para que não haja a reconstrução. Cuidado, que nem sempre o diabo vem de chifre não. Às vezes ele vem de mega hair. De unha de gel. Toma cuidado, meu irmão. Verdade, é bonitona, silicone desse tamanho, verdade. Pode cortar depois essa parte aí, tá? Irmãos, olha, senão vira recorte para o YouTube. Olha aqui. Irmãos, cuidado, tá? Reconstrua mesmo com a oposição. Sempre que você se mover em direção à reconstrução, vai haver oposição, crítica, zombaria. Sempre vai haver barulho externo. Por que alguns casais não restauram o casamento? Porque tem medo do que vão falar. Porque tem vergonha do que vão falar. Voltaram quem diria, né? Estava aí se matando e agora vão voltar. E você quer voltar, né, cara? Claro que você quer, você ama essa mulher. Só que você não volta para ela, por quê? Porque os amigos vão te zombar. Vai ter oposição. Lembre-se disso, cada vez que você quiser consertar o que está quebrado, vai haver oposição, vai haver zombaria, vai haver crítica. Quem está aí? Os muros aqui, eles representam a proteção. Os muros aqui têm uma simbologia que tem a ver com a identidade, com a vida espiritual. E talvez há homens aqui sentados hoje que os muros estão quebrados. Sua casa está vulnerável, sua fé está fragilizada. Mas Deus me trouxe aqui para te dar uma boa notícia. Quantos recebem boas notícias? Ainda dá tempo para reconstruir. Nunca é tarde demais para Deus reconstruir. Ei, não se preocupa não, meu irmão. Deus não está procurando homens perfeitos. Porque nós nunca vamos ser. Nós vamos buscar sempre melhorar a santidade. Mas Deus está muito mais interessado em buscar homens disponíveis e dispostos do que homens perfeitos. Porque Ele sabe que não vai encontrar homens perfeitos. E isso não é também um argumento para que eu vive pecando e vive imperfeito. Viva de uma forma imperfeita. Talvez você está esperando em Deus. E é exatamente o que Deus também está fazendo, esperando em você. Uma decisão. Uma decisão de encarar essa situação de frente. Uma decisão de assumir a responsabilidade. Uma decisão onde você diz, deu. Agora eu vou reconstruir. Agora, custe o que custar, eu vou pagar esse preço para ver a minha família restaurada. Eu vou pagar o preço que for para ver essa empresa crescendo novamente. Eu vou pagar o preço que for para eu ser colocado de novo no mercado de trabalho. Eu vou pagar o preço que for para reconstruir tudo aquilo que está quebrado. Um homem de verdade não foge, ele restaura. Um homem de verdade, ele não culpa, ele assume responsabilidade. E um homem de verdade não desiste, ele reconstrói. Quantos homens de verdade nós temos aqui? Fica de pé no seu lugar então. Se você quiser dar um abraço no seu irmão, não vai deixar de fazer mais homem você? Diz para ele assim, você é um homem de verdade, meu irmão. Amém. Legal. É legal ver os homens, pode subir, louvor. Amém. É legal ver os homens abraçarem, né? Parece dois troncos, né? Quando você pede para as mulheres se abraçar, meu irmão, se abraça. Também não estou dizendo que a gente tem que ser assim, né? Sai para lá. Mas as mulheres se abraçam, é beijo, passa a mão no cabelo. Não, aqui não. Pelo amor de Deus, tá? Continua sendo tronquinho mesmo. Amém. Eu quero orar por você. Pastor, eu estou passando... Eu não vou te expor. Eu não vou fazer apelo aqui para saber quem é homem de verdade, quem não é homem de verdade. Eu vou fazer uma oração. E nessa oração nós vamos orar juntos. Para quê? Para sair deste lugar nessa noite e conseguir encontrar em Deus forças para aplicar essa mensagem. Porque eu sei, irmãos, não é fácil. Eu não disse que é fácil. É difícil sim. Não é fácil como alguns pensam que é. Não é.
não é uma varinha mágica, o pastor pregou uma palavra e tocou no meu coração e eu já sou o homem mais corajoso dessa vida. Não. Quando você sair daqui, o problema está te esperando ali fora. Quando você chegar em casa, o problema está na tua casa. Amanhã no trabalho, vai estar te esperando. Os boletos vão continuar lá amanhã. Vence amanhã. E aí? Mas o pastor falou, sim, eu falei. E nós vamos orar para que você realmente receba dos céus essa unção. Essa unção de coragem. Para olhar para essa situação e dizer assim, eu não me conformo mais. Vai ter posicionamento. Vou jejuar, pastor. Como que eu faço isso? Nunca fiz. Faz, meu irmão. Faz o jejum. Como que é, pastor? Fica sem comer. Isso é jejum. Você está acostumado com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar? Tira uma refeição delas. Tira o café da manhã. Amanhã não toma café. Só que ao invés de ir no refeitório para tomar o café e você não vai tomar o café, ou enfim, em casa, naqueles minutos do café, dobra o teu joelho e ora aos céus. Fala com Deus. Porque senão não é jejum, é dieta. E para Deus não muda a dieta. Muda para nós, mas para Deus não muda nada. O que muda para Deus é jejum. É propósito. Então faz o que você nunca fez, talvez, para experimentar coisas que você nunca experimentou. Ore. Faz um propósito com Deus. Sabe que tem projetos que estão prestes a acontecer. A distância para que ele aconteça da onde você está se chama uma oração. E às vezes você dobra o teu joelho, ora, ou de pé, deitado na cama. A postura do teu corpo não vai mudar muita coisa. O importante é a postura do seu coração. E você ora. Mas orar é conversar com Deus mesmo, irmãos. Oração não é algo decorado, umas bolinhas na mão. Não é nada disso, sem crítica nenhuma religião. Oração é conversar com Deus. É dizer, Deus, eu estou lascado. Deus, olha, minha situação está quebrada aqui em casa, Deus. Não consigo nem olhar para a cara da minha esposa, e ela muito menos para a minha. Está difícil aqui, Deus, me ajuda. Senhor, separamos, minha esposa está lá, eu estou aqui, eu estou sofrendo, Pai. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Não se surpreenda que amanhã você já tenha a resposta. Não se surpreenda que amanhã a porta já vai se abrir. Não se surpreenda, irmãos, porque Deus pode todas as coisas. Tudo, Deus pode tudo. Infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, Ele pode. Ele pode. Eu estou aqui para te encorajar e dizer que Ele pode. Ore, jejue. Se precisar, chora, não tem problema. Mas se levanta e diz, chegou a hora. Já orei, já jejuei, está na mão do Senhor. Agora vem a minha parte. Qual é a minha responsabilidade? Não fui eu que fiz, mas qual é a minha responsabilidade? Eu vou te ajudar, vem cá. Talvez a tua responsabilidade é ajudar alguém. Talvez é você ser ajudado por alguém. Vou reforçar, peça ajuda. Essa igreja tem pastores, irmãos. Tem 5 pastores. Tem evangelistas. Tem obreiros nessa casa que vão te dar um conselho de Deus, que vão te auxiliar, que vão entrar num propósito de oração com você. Não guarda só para você não. Expõe isso para alguém que vai te ajudar de verdade. E se você está aqui hoje e diz assim, pastor, eu quero essa unção, eu quero realmente essa coragem para sair daqui hoje e viver algo novo na minha vida. Se você quiser isso, tenha coragem de sair do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. E aí você fecha os seus olhos aqui na ponta do altar. Pode vir, não precisa ter vergonha, vem cá, isso. Eu sei que sempre tem que um sair primeiro. Aí vem todo mundo, vem. Encosta aqui no altar, fecha os seus olhos. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é santo. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, meu Deus, pela vida de cada homem que está aqui. Homens que recebem essa palavra, Senhor. Homens que sabem a sua realidade. Homens que entendem onde estão. Homens que sabem o que levou eles a viver o que estão vivendo hoje. Sem nenhum nível de acusação, Senhor.
eu estou aqui para orar aos céus, e para que o Senhor, em nome de Jesus, toque na vida de cada homem aqui agora, meu Deus, em nome de Jesus, e que essa unção que vem dos céus recaia sobre a vida de cada um deles. Existem homens aqui que sabem o que precisa ser feito, mas não tinham coragem para isso, Senhor. Hoje eles vão sair daqui sabendo o que tem que ser feito, e com a coragem que vem dos céus, para fazer aquilo que já deveria ter sido feito. Deus, eu creio que o que está sendo liberado deste altar na vida dos teus filhos aqui, vai trazer restauração, vai trazer reconstrução, vai trazer tudo aquilo que foi roubado de volta, em nome de Jesus. Eu oro porque famílias aqui vão ser restauradas nessa noite, meu Deus. Eu oro porque empresas vão se consolidar a partir de hoje. Eu oro para que portas se abram, para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural do Senhor se manifeste na vida dos teus filhos. Ah, meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada homem que está aqui. O Senhor sabe o desejo, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe a dor. Cura, Pai, cura este homem que muitas vezes chora para dentro, porque não quer mostrar nada para ninguém. Esse homem que as suas lágrimas são derramadas debaixo daquele chuveiro, onde vão pelo ralo e pelo esgoto vão embora, mas ninguém nunca soube disso. Para esse homem que se tranca muitas vezes no quarto, que se tranca no banheiro, que se tranca e não quer mostrar a sua vulnerabilidade para ninguém. Ouve o clamor dos teus filhos nessa noite, ó meu Deus. Oh meu Deus, ouve o clamor dos teus filhos. E que a partir dessa noite, meu Deus, uma nova estação seja inaugurada na vida de cada um que está aqui. E que em nome de Jesus, homens de verdade vão reconstruir tudo aquilo que um dia foi quebrado. Eu creio, Senhor, que em breve nós vamos ouvir testemunhos desses homens, de tudo aquilo que o Senhor está liberando no mundo espiritual, neste lugar, nessa noite, sobre a vida de cada um deles. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor, e diga: Senhor, eu decido nessa noite me posicionar com coragem para reconstruir tudo aquilo que um dia foi quebrado. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. Eu assumo essa responsabilidade de ser um homem de verdade em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.